Fala concurseiro, concurseira, aqui quem fala é o professor Tiago Araújo, professor de Geografia. É uma grande honra estar aqui com vocês para poder passar um pouco daquilo que nós podemos encontrar nos concursos e a partir daí trabalhar de forma direta tudo aquilo que poderá cair, tudo aquilo que está em evidência relacionado ao nosso edital lá no concurso da Prefeitura de Cabedelo, tá? Então nós vamos trabalhar em cima exatamente desse edital. Nós vamos lá na parte de globalização até a área de atualidades. Bom, deixa eu me apresentar um pouco aqui para que você conheça um pouco do nosso trabalho, tá? É uma grande honra para mim trabalhar no Seleto Cursos, fui convidado pelo professor Bruno. Estamos aí para tirar as tuas dúvidas, sanar todas as tuas dúvidas e a partir disso trabalharmos de forma direta todo o conteúdo e assim também a prova, Bom, eu sou formado em Geografia, tenho bacharel, tenho mestrado em Geografia Física, especialização em Geografia da Paraíba e trabalho com concurso público há algum tempo. Já fiz vários concursos, ministrei aulas para vários concursos relacionados às carreiras militares, à segurança pública e principalmente relacionado a quando cai Geografia Regional, estamos sempre de prontidão, Então, diante do que acontece no cenário no Brasil, no estado da Paraíba, se cair algo relacionado ao edital de Geografia Regional, estaremos de prontidão para atender você e para que nós venhamos ter aí o melhor do conteúdo, que você venha ter uma confiança em estudar e saber que você está aí desenvolvendo o seu poder de pensamento, investindo o seu tempo em um material realmente de qualidade. Então vem comigo que vai dar certo, tá bom? Pessoal, olha só. Vamos pegar a nossa primeira questão. Eu sempre costumo, com o meu aluno, trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos fazer uma questão, nós vamos trabalhar essa questão em cima do edital. E aí, quando essa questão ela vier mostrando conteúdos específicos, nós vamos trabalhar em cima daquele conteúdo. Vamos lá. Por exemplo, essa primeira questão que nós temos aqui de conhecimentos gerais é uma questão que fala sobre o tema globalização. Então, quando esse tema globalização ele aparecer também na questão do neoliberalismo, também na questão do desenvolvimento econômico, nós vamos trabalhando cada uma delas. Vem comigo aqui, olha só. Quando nós falamos em globalização, nós temos que lembrar que esse termo globalização ele é muito amplo. Ele é bem diversificado, ele está relacionado ao tema aldeia global. A aldeia global nada mais é do que a interação e a integração do mundo em geral. A globalização ela vai estar integrada, olha o termo que eu estou utilizando, integração. Ela vai estar integrada à questão social, à questão econômica, principalmente à questão política, à questão histórica, às bases culturais. Todos esses fatores eles vão estar cada vez mais agregados e a sociedade, a população, ela vai agregando esses valores. Relacionado também ao meio ambiente, quando os países eles se reúnem em cúpulas para discutir essa emblemática política de uma preocupação com a escala ambiental. Quando nós falamos de meio ambiente, nós temos que nos preocupar com a atuação do homem perante o meio. Esse é um conteúdo bem corriqueiro em prova. Quando nós falamos sobre meio ambiente, lembramos de quê? Das cúpulas. Aí nós lembramos lá do protocolo de Estocolmo, lembramos lá sobre a Rio+20, a Eco 92, o protocolo de Quioto, o Conselho de Genebra. Todas essas cúpulas, todos esses conselhos, eles foram reunidos para discutir a problemática ambiental. E está tudo relacionado ao aquecimento global. E aí vem a pergunta, Professor, onde é que isso tem a ver com a globalização? Se você prestar atenção, a globalização ela teve um processo evolutivo, principalmente a partir de 1960, onde a sociedade passou a desenvolver todo o seu panorama econômico, social e geopolítico. Com a evolução da tecnologia, essa interação ela passou a cada vez mais a ter um fluxo integrativo. E aí o homem ele passou a retirar do meio natural tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que é de necessidade básica, gerando cada vez mais conflitos entre a sociedade e o meio ambiente. E a partir daí vieram as preocupações. O alto índice de CO2 sendo emitido na atmosfera,
o alto acúmulo, e a retirada de recursos naturais fizeram com que viéssemos a obter essa preocupação. Porque iria chegar um determinado momento em que o homem não teria mais os recursos naturais necessários para abastecer o seu mantimento e as suas necessidades básicas. Por isso que nós temos as cúpulas, as reuniões e nós temos as metas. Essas metas elas foram colocadas em prática, principalmente lá a partir da Agenda 21, que foi discutida também lá na Eco 92, para que nós viéssemos a obter um meio sustentável. E é um dos nossos conteúdos que iremos abordar nas nossas aulas, tá? O termo sustentabilidade. Só trocando em miúdos, a sustentabilidade nada mais é do que a maneira de você retirar do meio ambiente recursos naturais de maneira responsável, preocupando-se com as gerações atuais e as gerações futuras. E aí existem alguns macetes que eu vou estar passando para vocês também, caso essa temática ela seja abordada em provas ou na tua prova, tá? Então, vem comigo, vamos para a nossa primeira questão e a partir daí nós vamos discutindo um pouco mais sobre esse assunto, tá ok? Primeira questão sobre globalização. Olha só. O processo de globalização, iniciado nas últimas décadas do século XX, observe esse termo aqui, quando nós falamos século XX, veio acompanhado da adoção de políticas neoliberais por grande parte dos países. Entre as medidas abaixo, qual se classifica como neoliberal? Observe bem, quando nós falamos no termo neoliberalismo, a palavra neo significa novo. Estamos falando de algo novo. E quando nós estamos tratando dessa questão do novo, estamos falando do século XX, como bem retrata aqui o enunciado, a primeira parte. Então, isso vai estar totalmente correlacionado ao termo globalização. Nas últimas décadas. Quando nós falamos nas últimas décadas, estamos falando de 1960, estamos falando de 1970, estamos falando de 1980, estamos falando também de 1990. Mas, Tiago, me diga uma coisa. Quando nós falamos aí nesse termo, quando nós estamos tratando desse conteúdo, o que é que eu posso classificar? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta para a gente poder colocar umas basezinhas aqui. Durante esse período de 1960 a 70, nós temos aqui o que nós conhecemos como panorama do êxodo rural. Mas, professor, como assim êxodo rural? O êxodo rural nada mais é do que a saída do homem do campo para a cidade. Esse período aconteceu durante 60 e 70, esse processo aconteceu durante esse período de 60 a 70, e aí isso vem a se desenvolver por causa um dos principais fatores que nós chamamos de Revolução Verde, tá ok? A Revolução Verde, que é uma evolução tecnológica no campo, que ocorre exatamente por conta do processo que nós chamamos de globalização. Então, olha só, entre as medidas abaixo, qual não? Olha o termo aqui, Deixa eu colocar aqui o vermelho para você estar dando uma olhada, e aí nós vamos observando bem direitinho como é que essas bases elas podem ocorrer. Qual dessas medidas não se classifica como neoliberal? Primeiro, nós falamos sobre neo, novo. Quando nós falamos liberalismo, estamos falando sobre a liberdade produtiva. Olha só, liberdade produtiva. Aí essa liberdade produtiva, ela está voltada tanto para a questão da economia, tá? Quanto na questão do mercado. E aí vem o seguinte, professor, não é a mesma coisa, não? Não. Quando nós falamos na economia, estamos falando dos setores da economia. Desde o setor primário, passando pelo secundário, indo lá para o terciário. E quando nós falamos de mercado, estamos falando sobre a comercialização dentro desses setores, tá ok? Então, olha só, o que não se classifica como neoliberal? Redução de tarifas alfandegárias, emprego de políticas protecionistas, privatização de empresas estatais, incentivo à regulação de preços pelo mercado ou a diminuição do papel do Estado da economia. O que não se classifica como neoliberal é a letra B, o emprego de políticas protecionistas. Eu vou explicar por quê. Na primeira alternativa, que é a alternativa A, redução de tarifas alfandegárias, quando nós falamos dessa redução, nós estamos falando da diminuição de impostos. Vou colocar aqui, diminuição de impostos. A diminuição de impostos, que nós vamos chamar de tarifas alfandegárias,
que é uma das características gerais dos blocos econômicos. Olha para mim aqui. Os blocos econômicos é uma grande caracterização das bases que nós encontramos como tendência globalizante. Não esqueça, nós temos uma grande diferença entre bloco e temos uma grande diferença entre acordo. Um bloco econômico vai ocorrer quando há a união de países de maneira regional. Por exemplo, nós vamos ter aí o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses 4 países, eles constituem o que nós chamamos de bloco do Mercosul. Mas aí nós temos o seguinte, quando nós falamos de bloco do Mercosul, estamos tratando de um bloco genuinamente econômico ou de um bloco genuinamente em acordos sociais? Os dois. Nós podemos ter tanto uma questão econômica, quanto também um acordo social de transição entre um país e outro. Deu para entender? Ou seja, para que uma pessoa ela passe do Brasil para a Argentina, é necessário apenas alguns critérios burocráticos, diferente do Brasil para os Estados Unidos, ok? Então, nós temos aqui o que nós chamamos de redução de tarifas alfandegárias, que é uma das características do que nós chamamos de blocos econômicos, tá? Nós vamos ter também aqui a privatização de empresas estatais, correto? Por quê, Tiago? É uma grande tendência do investimento ao mercado. São investimentos. São investimentos no mercado. É o investimento de como as bases elas podem se tratar de maneira geral. Como assim, professor? Quando você tem uma empresa genuinamente estatal, você tem uma empresa do governo. Mas quando você investe nas ações, você passa a ter uma empresa privada ou uma empresa de sociedade de economia mista. E aí nós vamos ter aqui o incentivo à regulamentação de preços pelo mercado. Isso aqui é volúvel. Isso aqui é um U, tá? Volúvel. Ou seja, nós temos um preço que pode aumentar ou que pode diminuir. Veja bem, isso acontece muito no mercado hoje. Isso acontece no mercado econômico a partir da modificação dos preços. Eu costumo sempre dizer para o meu aluno que a inflação ela não é simplesmente o aumento do preço de produtos. Não. A inflação vai muito mais do que isso. A inflação está relacionada ao mercado em geral. Por exemplo, em 2014, ocorreu uma grande crise no Brasil alimentícia relacionada ao tomate. Vocês lembram disso? O tomate era comercializado a um preço gigantesco. Isso ocorreu exatamente devido a uma praga que se estendeu e se adaptou aos pesticidas, principalmente nas regiões sul e na região sudeste. Bom, o que aconteceu? Nós perdemos aí inúmeras lavouras de tomate, fazendo com que o preço do tomate viesse a subir de uma forma fora do comum, de uma forma, vamos dizer assim, exorbitante. Isso é inflação? Sim, o preço superinflacionou. Ou seja, nós tivemos aí um preço em uma demanda por causa da carência da produção, ok? Então isso daí é bem interessante para que você venha entender. Incentivação à regulamentação de preços pelo mercado e, no caso, a diminuição do papel do Estado na economia. Na questão neoliberal, como nós vamos ver já já, nós temos a diminuição olha só, ou a não intervenção do Estado. Como assim, Tiago? A não intervenção do Estado. Essa intervenção do Estado ela pode ser parcial ou total. No caso do liberalismo econômico, essa intervenção ela aconteceu de maneira total até 1930. A partir de 1930, nós tivemos um modelo nos Estados Unidos chamado de modelo keynesiano. Vem para cá, olha só. O modelo keynesiano, o keynesianismo, que era a intervenção total do Estado na economia. E o que acontece é o seguinte, é que depois podemos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial, quase que não sai, nós tivemos um processo chamado de Guerra Fria. E aí os Estados Unidos começou uma disputa não armada com a União Soviética, na época o URSS, e necessitava modificar a sua estrutura para obter uma maior liberdade produtiva.
e aí veio o que nós chamamos de neoliberalismo. Só que aí o liberalismo era a intervenção do Estado, o neoliberalismo é a não intervenção do Estado ou a diminuição do papel do Estado na economia, dando uma maior liberdade aos fluxos produtivos. Tá ok? Então nós vamos colocar aqui algumas informações para nós fecharmos esse assunto relacionado à globalização. Dá uma olhada aqui. Qual é o significado do termo globalização? Globalização é um conjunto, olha só, de transformações na ordem política e econômica mundial, visível desde o final do século XX. Trata-se de um fenômeno que criou pontos em comum na vertente. E isso daqui é importante. Isso aqui pode ser uma característica da globalização se a banca vier a pedir a você para você classificar alguns itens, como por exemplo, 1 ou 2, 3 ou 4, 5 ou 6, e que consequentemente tornou o mundo interligado em uma aldeia global. Olha só, o que significa isso? Nós temos aqui, deixa eu colocar aqui uma informação aqui que não está aqui presente, mas eu quero que você coloque no teu material aí, caso você esteja fazendo os teus resumos. Quais são as áreas da globalização? Quais são as áreas da globalização? Professor, me diga uma coisa. A globalização possui áreas? Possui sim. Uma das primeiras áreas que a globalização apresenta, olha só, estamos vendo aqui, vamos colocar aqui 5 fatores, 5 grandes características nas quais a globalização ela faz parte e ela vem a desenvolver suas atividades. A globalização ela está ligada à sociedade. A globalização está ligada à economia, nós chamamos de economia formativa. Ela vai estar ligada ao sistema político. Nós vamos chamar de sistema. Ela vai estar ligada à questão cultural. Ela vai estar ligada à questão ambiental. Muito bem. Tiago, me diga uma coisa, tu vai colocar alguma informação relacionada a isso? Vou sim, vou colocar agora. Preste atenção. Dá uma olhada aqui comigo. Jogo rápido. Quando nós falamos na sociedade, nós temos que lembrar que a globalização ela vai estar interligada ao que nós chamamos de áreas da sociedade. Quando nós falamos da globalização na sociedade, ela vai modificar a configuração. Como assim, Tiago? A configuração da sociedade. Olha só, existe alguns tipos de modelos econômicos que fazem parte do sistema global, onde esses modelos econômicos eles estão integrados, tá? Vamos dar um exemplo aqui. A Coreia do Norte é um tipo de nação que é totalmente fechada às bases econômicas e lá não há o que nós chamamos de globalização, ok? Essa globalização ela vai cada vez mais ter um fluxo de interação. Se um país ele é fechado, comunista ou ditatorial, ou comunista ditatorial, como a Coreia do Norte é um país totalmente fechado às ornamentações econômicas mundiais, a globalização não faz parte. Logo, isso vai configurar um perfil da Coreia do Norte no mundo hoje, que é um país fechado, que não há interatividade econômica e a forma como a sociedade se classifica é totalmente desigual, ok? Então, a configuração da globalização perante a sociedade. A economia formativa, como nós falamos aqui, relacionado aos blocos e acordos. O sistema político, nós vamos colocar aqui a diplomacia. Tiago, não entendi. O que é diplomacia? Olha só. A diplomacia são acordos vamos dizer, acordos de paz, acordos amigáveis, de países que entram em situação de acordos de cúpula. Vamos lá. Vamos pegar o território brasileiro.
o Brasil em geral. O Brasil possui acordos diplomáticos com os Estados Unidos. Se o Brasil não tivesse acordos diplomáticos com os Estados Unidos, cara, a situação era complicada. Outra, se o Brasil não tivesse acordos diplomáticos aí com a Coreia do Norte, cara, o negócio estava feio, estávamos passando por um problema intenso. Então, não é que tem acordo diplomático, é que não há nenhuma necessidade do Brasil se relacionar economicamente com a Coreia do Norte. Mas nós temos uma configuração com a China. O Brasil faz parte de um dos principais blocos econômicos hoje, que é... Blocos não, né? Acordo. O Brasil faz parte dos principais acordos econômicos, que é o chamado BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Então isso daí é algo bem interessante para que você não venha esquecer, relacionado ao panorama cultural. Isso aqui é a evolução histórica. Evolução histórica. E nós temos a ambiental, que é a discussão, que são as chamadas reuniões. As reuniões de cúpula. Então coloca aí essas fases da globalização. Olha só, a globalização, ela possui algumas vantagens e desvantagens. Esse tipo de assunto, ele vem sendo retratado em várias provas. Olha para cá. Ele vem sendo retratado de várias provas, quando nós falamos aí de tendências. Professor, como assim tendências? Veja bem. Uma das principais vantagens da globalização é a transmissão de informações. Dá uma olhada aqui, ó. Transmissão de informações. Informações de maneira rápida e precisa. De maneira rápida e precisa. Já está aqui. De maneira rápida e precisa. Ou seja, as informações elas conseguem enxergar de maneira instantânea. Quando nós falamos aí de problemas em escala mundial pela OMS, relacionada à saúde, quando nós falamos de problemas em escalas regionais, como guerra civil, como algum atentado terrorista perante os acontecimentos no Oriente Médio, nós vamos falar sobre isso daí na atualidade. Essas notícias elas chegam até o território brasileiro, elas chegam até o outro lado do mundo devido ao fluxo de informações. A informação das bases econômicas, a velocidade de informações, a tecnologia e a internacionalização do capital. Isso aqui vem com um processo evolutivo dos bancos, principalmente ao final do século XIX e início do século XX, que é um processo evolutivo de uma grande tendência capitalista. Por outro lado, nós vamos ter um grande problema relacionado à globalização. A globalização, para que você venha estar inteirado nela, é necessário que você venha ter um certo poder aquisitivo. Vem comigo aqui. Olha só. Quando nós falamos de sistema capitalista, o capitalismo é um sistema socioeconômico que vai colocar a lucratividade nas bases, no topo da cadeia produtiva. Para que você venha estar inteirado ao mundo capitalista, é necessário que você venha ter um certo poder aquisitivo, e uma das principais bases do próprio capitalismo é exatamente a divisão de classes, porque nós temos uma divisão de distribuição econômica altamente desigual. Então você tem a liberdade produtiva, a liberdade da economia, a liberdade de produção, eu já falei de produção, né? A liberdade de desenvolver as suas atividades econômicas e por aí vai. E isso gera uma desigualdade socioeconômica, ocasionando o que nós temos aqui nas desvantagens, que é exatamente a exclusão das comunidades pobres, tá? E a dominação da economia mundial pelas chamadas empresas transnacionais. E aí vem uma pergunta, mas professor, esse é um ponto negativo? Pode ser um ponto negativo quando nós temos uma economia altamente desleal. E o que seria o termo empresas transnacionais? Olha só, são empresas que atuam dentro e fora do seu país de origem. Vamos colocar aqui, ó, são empresas que atuam dentro e fora do seu país de origem. São empresas que atuam dentro e fora do seu país de origem. É bem interessante que você compreenda esses fatores.
As empresas transnacionais elas passaram a gerar uma alta influência na economia brasileira a partir de 1930, quando nós tivemos aí, na era Vargas, o chamado modelo de substituição de importações. Houve a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, lá em 1929, e o Brasil era um alto produtor de café. Como os Estados Unidos comprava e adquiria grande porcentagem de café relacionado ao Brasil, a primeira coisa que os Estados Unidos fez foi cortar a economia com o território brasileiro, fazendo com que houvesse uma superprodução no território. E o que é que aconteceu? O Brasil ficou aí à mercê da economia, com uma alta produção do café e com um déficit gigantesco na economia. Se o Brasil apresentou um déficit financeiro econômico aí exorbitante, teria que encontrar uma maneira de se reerguer. O Brasil, predominantemente agrário, começa a abrir as portas para o capitalismo, começa a abrir as portas para a indústria, e aí Vargas abre as portas para as transnacionais. Quem vai dar aí continuidade a esse investimento das transnacionais, nós vamos ter aí quem nós chamamos de JK, Juscelino Kubitschek, com o plano quinquenal e a construção das estradas, tá ok? Vamos lá? Vamos pegando aqui, vamos... Beleza! Vamos fazer mais uma questão, tá? Aí nós vamos falando sobre essa tendência neoliberal. Nós temos aqui o neoliberalismo. Vamos falar sobre o neoliberalismo e aí nós tratamos sobre essa questão, tá ok? Olha só, o que é o neoliberalismo? Deixa eu pegar aqui o em azul para ficar melhor. O que seria essa questão neoliberalista? O neoliberalismo, olha só, é um modelo... Não, peraí, Tiago. Vamos lá, pegar aqui, ó. Apagar aqui, ficar melhor. Pronto. Beleza. É um modelo socioeconômico com objetivo de minimizar o papel do Estado na economia. Ok? Qual é o objetivo? Obter uma maior liberdade econômica por produção. O neoliberalismo no Brasil ingressou a partir de 1994 no governo de Fernando Henrique Cardoso. E isso daí fez com que o território brasileiro viesse a abrir as portas para as características neoliberais. Tá ok? Olha só, pessoal, nós estamos finalizando aqui a nossa primeira aula. Eu quero que você entenda muito bem sobre as tendências da globalização. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos estar falando um pouco mais sobre essa questão do neoliberalismo, que vai estar presente na nossa prova. E a partir disso daí, nós vamos resolver mais algumas questões. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula. Até já.